Sobre os reféns, a gente tem que considerar que provavelmente aquilo foi um gesto do Hamas. A gente sabe que há negociações no sentido de libertar os reféns, a, negociações no sentido da liberação dos reféns. Essas negociações estão ocorrendo no Catar. Tem vários atores envolvidos, os Estados Unidos, os países europeus. Há negociadores de Israel lá, dialogando com a direção política do Hamas, que lá vive. E há pressão também de alguns países árabes, e o Catar age como moderador nessas negociações. Elas não são negociações diretas, o Catar faz esse papel de intermediação. Também temos outros países da região, como a Turquia, que também tem um grande interesse em resolver essa questão, até para uma melhor estatura política. Então, o que a gente pode ter visto ontem é o início desse processo de talvez uma negociação sendo bem sucedida. E com isso deve estar havendo uma pressão. A gente viu isso em alguns veículos da imprensa israelense, principalmente no Haaretz, e alguns veículos da imprensa americana, de que haveria uma pressão sobre Israel para segurar um pouco a ofensiva terrestre, porque há possibilidade de sucesso nessas negociações dos reféns. Agora, temos de lembrar que essas negociações não necessariamente levarão à libertação de todos os reféns, porque possivelmente o Hamas vai querer também moedas de troca. O que a gente pode ter visto ontem é o primeiro passo na questão de uma negociação envolvendo reféns. De uma negociação de sequestro, que é a demonstração de boa vontade, né? Liberte 2 reféns, a gente tenta te dar alguma concessão. Então, possivelmente a gente tenha visto a libertação desses reféns em troca da entrada da ajuda humanitária em Gaza. Afinal, até a gente viu o presidente Biden ontem falando disso, da autorização para a entrada de 20 caminhões. Pois é, porque essa libertação, ela cria uma certa esperança em familiares, na comunidade internacional, de certa forma, né, em relação a esses outros reféns, né? Se 2 foram soltas, como é que fica a situação dos outros? A gente está falando de pelo menos 201 pessoas que ainda seriam mantidas reféns há quase 2 semanas. Justamente, qual seria o critério? A pergunta que muita gente está se fazendo é: qual seria esse critério de seleção para você determinar quem são as pessoas que são libertadas, né? E o peso dos países na escolha, por exemplo, da nacionalidade desses reféns que serão soltos ou não, porque a gente sabe que tem pessoas de diversas nacionalidades que estão sendo mantidas reféns, né, professor? Sem dúvida, Débora. A gente tem observado que existem reféns americanos, europeus, né, franceses, alemães. A gente tem notícia de diversas nacionalidades dessas grandes potências globais, e provavelmente a negociação que está havendo é nesse sentido. A gente está tendo até agora, ocorrendo no Cairo, um simpósio internacional pela paz com diversos chefes de Estado. O Brasil foi convidado também para participar dessa negociação, e com a representação da Palestina, da Autoridade Nacional Palestina. Então, lá está o presidente palestino, Mahmoud Abbas. Então, isso deve ser um esforço em concertação com o esforço que a gente está vendo no Catar para a questão desses reféns. Quanto aos critérios de liberação, aí são elementos extremamente sutis, e aí vão depender muito da negociação que está sendo feita, porque é uma negociação difícil. Primeiro, porque são 2 atores que não conversam. Israel, o Hamas e os movimentos palestinos. Temos que lembrar que nem todos os reféns estão sob o poder do Hamas. Existem reféns que estão sob o poder, por exemplo, da Jihad Islâmica Palestina, então, que é um grupo ainda mais radical que o Hamas. Então, essa negociação é uma negociação difícil, complexa e que pode levar algum tempo. Agora, a libertação de 2 reféns ontem, eu ressalvo, é um sinal positivo, talvez uma primeira luz na direção da paz. Professor, eu estava falando aqui sobre a ordem das ações, pelo menos uma ordem esperada, porque muito se falou na semana passada, né? Me lembro, no feriado de 12 de outubro, nós estávamos por aqui todos em alerta, e eu sei que o senhor também estava acompanhando tudo isso, né, atentamente, e se falava sobre a incursão terrestre, que ela era iminente. Houve aquele aviso para que metade, né, praticamente, da população de Gaza deixasse a face norte ali e se dirigisse para a face sul, e a justificativa era essa, né, a possibilidade iminente de uma incursão terrestre que ainda não aconteceu. O senhor acredita, por que é que isso não aconteceu ainda, se é que vai acontecer? É uma tentativa também de poupar esses reféns, uma vez que a gente sabe que incursão terrestre é violentíssima, né, extremamente violenta.
Então, tem relação com isso, uma tentativa também de poupar os reféns na medida do possível ou de identificar onde esses reféns estão? Carla, eu acho, sinceramente, que é um pouco de tudo isso que está regulando essa questão da ação terrestre. Então, você tem uma série de esforços correndo de maneira paralela. Você tem a diplomacia tentando abrir espaços e canais de comunicação com esses movimentos para a libertação dos reféns, mas negociar com terroristas não é nada fácil, não mesmo, é uma tarefa extremamente complexa. Ao mesmo tempo, você tem a inteligência israelense, possivelmente com apoio desses países que têm reféns sequestrados, colhendo o máximo de informações possíveis para tentar localizar a posição desses reféns. E você teve também sinais, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores do Irã falou essa semana que, se os bombardeios parassem, haveria possibilidade de libertação de reféns. Então, isso tudo faz parte desse tabuleiro complexo. Agora, quanto à questão da incursão terrestre, o próprio fato de não se ter certeza sobre a sua ocorrência ou não é, em parte, uma ação também operacional voltada a que você cause um estado de tensão no inimigo tal, ou seja, nesse momento as forças de defesa de Israel, elas estão subordinando o Hamas e os movimentos palestinos em Gaza a uma fadiga. Por quê? Se ele tem que estar, a invasão é iminente, então ele se prepara e fica em prontidão. Aí a invasão não ocorre. Então ele, não, então será que vai ocorrer? Então é um movimento que ocorre em cercos, né, principalmente quando você vai investir em área urbana, que você evita deixar claro o momento no qual você vai fazer efetivamente a incursão, você vai entrar na área para poder atacar o inimigo com o máximo de fadiga possível, ou seja, o inimigo cansado e não esperando a sua entrada. Inclusive, o horário a ser escolhido é um horário no qual você pega o inimigo o mais vulnerável possível. Então, aí está se estipulando provavelmente o horário desse sentido, e você tem, além disso, o bombardeamento aéreo, que é justamente para você amaciar posições. A saída do norte de Gaza obedece também a uma lógica israelense, na qual, em 2014, que foi a última incursão terrestre em Gaza, foi a área mais difícil das operações israelenses. Então, isso é um aprendizado com operações anteriores. Eles estão querendo evitar, porque você teve uma enorme quantidade de baixas, de mortes de civis palestinos, que nada tem a ver com Hamas, nada tem a ver com os outros grupos terroristas que lá estão, e que ficaram pegos no meio do fogo cruzado. Então, há uma preocupação de Israel, até por pressão dos países europeus e dos próprios Estados Unidos. A gente viu o presidente Biden falando em evitar agir com raiva e na vingança, ponderar as ações, no sentido de tentar evitar ao máximo as mortes de civis palestinos, porque elas não ajudam em nada no esforço militar. Professor, quero aproveitar a sua experiência em ciências militares, né, do Exército Brasileiro, né, professor, para nos explicar justamente como ocorrem essas estratégias, né? Você falava agora há pouco sobre algumas delas, e esse nível de sofisticação do Hamas tem surpreendido e acendido um sinal de alerta, um sinal amarelo ou até vermelho, justamente causando esse temor e essa certa instabilidade, porque há um conhecimento muito grande, né, em relação a esse tipo de abordagem. Inclusive, quando a gente fala sobre os túneis que foram construídos, os centros de comando, os centros de controle, de eletricidade, a permanência de longo prazo de integrantes do grupo em áreas que não seriam nem possível de imaginar, né? Como é que essas estratégias costumam ser construídas e acabam norteando as ações que vão ser adotadas também por esses grupos? Bom, Débora, é uma ótima pergunta, porque o que acontece? A gente tem na guerra a questão da adaptação. Então, o Hamas começou a se adaptar ao jeito das forças de defesa de Israel lutar e procurou construir meios nos quais ele poderia anular essa capacidade. O que é anular essa capacidade? É utilizar-se de túneis, utilizar-se do combate subterrâneo, provocar Israel para que Israel fizesse uma ação, como a gente tem visto em Gaza. É o bombardeamento aéreo, colocar suas lideranças, figuras importantes, painéis, paióis, arsenais, no meio da população civil, que invariavelmente sofrerão um ataque aéreo israelense, e aí aquele prédio vai ser destruído. Mas o problema é que no meio daquele prédio é um prédio residencial.
E aí você tem ali naquele prédio um apartamento que é utilizado como paiol pelo Hamas, ou seja, uma reserva de munições, de armamento, e o resto dos apartamentos são pessoas que nada tem a ver com o grupo, nada tem a ver. E aí, sabendo disso, o Hamas coloca ali porque ele sabe que Israel tem aquele local mapeado e vai destruir aquele ponto. E aí isso gera um desprestígio para Israel na comunidade internacional. Então, o Hamas tem procurado cada vez mais entender como as forças de defesa de Israel lutam e aí se adaptar e produzir uma estratégia que cause prejuízo à imagem internacional de Israel. E aí se vale de recursos informacionais, se vale de sofisticação. A gente tem que entender que essas ações que o Hamas fez, que deflagraram essa nova rodada de hostilidades entre eles e Israel, foram sofisticadamente planejadas durante meses, se não anos. Esse pessoal foi treinado, foi preparado, foi equipado com material. A gente tem visto até alguns vídeos que têm sido liberados pelas próprias forças de defesa de Israel, de vídeos capturados, pegos em corpos de terroristas que foram mortos nos ataques de 7 de outubro, e ali havia todo um esforço muito bem planejado. Então esses ataques foram muito bem pensados, eles foram refletidos, e por isso, inclusive, há a grande suspeita de que o Irã, a Guarda Revolucionária Iraniana, e o Hezbollah do Líbano tenham ajudado o Hamas a planejar esses ataques, porque além de tudo, Débora, o Hamas não tinha essa sofisticação. Ele era um movimento muito mais simples, muito menos sofisticado em suas ações até então. E o que a gente está vendo agora é que ele se valeu de uma série de estratégias altamente complexas, até mesmo o uso de criptomoedas para financiar esse ataque do 7 de outubro. É tudo muito complexo, e eu acho que a resposta, talvez, para essa pergunta aqui, a pergunta é aparentemente simples, mas a resposta eu acho que não é tão simples assim. Porque o senhor está falando, né, professor, de outros grupos de Hezbollah, está falando sobre a atuação do Irã, é difícil até imaginar como é que essas armas chegaram ali na faixa de Gaza, a pontos de montagem dessas armas, né, dentro da faixa de Gaza, porque o controle é muito grande do entorno. Agora, a pergunta simples é, qual era o objetivo do Hamas ao promover esse ataque terrorista contra Israel? Porque a gente já teve explicações aqui desse contexto internacional, da Arábia Saudita fazendo um acordo com Israel para reconhecimento do território, ao mesmo tempo em que fazia também mais um contato maior com o Irã, e aí esse contexto internacional ele é grande e complexo. Mas no momento em que o Hamas promove esse ataque, a gente imagina que ele espera uma resposta, uma reação que está vindo. Na avaliação do senhor, qual era o objetivo principal desse ataque que houve no dia 7? Ele foi tão planejado, tanto dinheiro foi investido nisso. Por quê? Bom, Carla, eu acho que, em parte, a própria cobertura e a atenção que se voltou para esse conflito demonstra que eles foram bem-sucedidos em seu intento de chamar a atenção para a questão palestina, na sua leitura. E aí a gente tem que deixar claro que uma coisa é a causa palestina por um Estado palestino, que é uma causa justa e legítima, outra coisa é a ação terrorista que o Hamas faz em nome dessa causa, que é algo ilegítimo, não é algo correto, né? Se é que assim se pode dizer, não é algo certo de ser feito. O terrorismo não é um meio de luta por uma causa legítima, isso deve ser deixado claro desde o início. O Hamas tinha uma série de objetivos, um grande objetivo era esse, capturar a atenção global, porque ele sabia que no momento em que ele se colocasse num conflito contra Israel, a atenção da mídia global, a atenção das grandes potências se voltaria para esse conflito. Sairia de outros focos de atenção, a questão da África, a questão das tensões na Ásia, ou mesmo a guerra Rússia e Ucrânia. Então o Hamas conseguiria isso. Fora isso, havia também o objetivo ali mais localizado de demonstrar que Israel não está segura. De fato, a gente não via uma violação do território israelense desde a Guerra do Yom Kippur, lá em 1973, ou seja, 50 anos atrás. A gente não via uma tomada de vilas e pequenas cidades de Israel há tanto tempo. E isso causa uma enorme sensação de medo em Israel, e o que a gente pode ver da resposta israelense é uma sensação muito motivada pela raiva, mas também pelo medo, porque houve a sensação da vulnerabilidade novamente, que a gente repete, né, os 50 anos desde a Guerra do Yom Kippur, a gente teve aí 2 gerações que não tinham conhecido o que era o território de Israel violado, ou seja, invadido.
Então, o Hamas obteve uma série de sucessos nesse sentido, demonstrando que Israel, entre aspas, pode sangrar, como efetivamente sangrou, vitimou milhares de israelenses num ataque extremamente sofisticado. Isso causa uma enorme sensação de insegurança. A gente teve agora as forças de defesa de Israel evacuando todas as vilas e pequenas cidades que tem próximo a Gaza, cidades que estão ali na faixa de 2 a 5 quilômetros, não podem mais ter residentes nesse momento, foram decretadas áreas exclusivas das Forças Armadas, e provavelmente vai ficar assim, porque até para evitar novas incursões e novas infiltrações, enquanto eles vão realizar a sua ação terrestre em Gaza. Isso é claro e é óbvio que Israel vai ter que fazer essa ação em Gaza, porque quebrou-se o compasso que havia desde 2009. O Hamas fazia um ataque, Israel respondia com seu poder de fogo, faziam-se negociações, cessar fogo, e assim parava o conflito. A gente teve isso em 2009, em 2012, em 2014 e 2021. Em 2022 foi uma operação de Israel contra a Jihad Islâmica Palestina, que foi mais ou menos a mesma lógica. O que a gente observa hoje, Carla e Débora, é que a coisa mudou. E agora a gente vai ter que construir, a gente vai ter que ver como isso vai ser construído ali, o equilíbrio de segurança, como é que ele vai ter que ser refeito. Por isso que a gente vê as autoridades israelenses falando de uma operação que vai levar tempo, uma guerra que vai levar tempo. Agora, talvez fosse interessante o maior envolvimento da comunidade internacional, não somente com discursos, mas com ações, porque ali deveria haver uma ação na questão humanitária, uma ação na questão de tentar promover ferramentas que tragam dignidade a cidadãos palestinos, para que o terrorismo não seja mais tão atrativo para a juventude palestina que não tem emprego, tem pouco acesso à saúde, pouco acesso à água e pouco acesso à comida. E aí um grupo terrorista como esse, que tem recursos vindos do exterior, acaba se tornando atrativo, na falta de qualquer outra opção. Então, construir uma atmosfera de dignidade ali na faixa de Gaza é principalmente do interesse de Israel, porque você torna a ação desses grupos terroristas muito menos atrativa à população palestina que ali está, e com isso você vai enfraquecendo ali. Com isso conjugado a uma ação militar. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com o professor do programa de pós-graduação em Ciências Militares do Exército Brasileiro, Sandro Teixeira Moita. Obrigada por atender a Band News nesta manhã de sábado. Voltaremos a conversar numa próxima oportunidade. Bom fim de semana, professor. Bom final de semana, Débora. Bom final de semana, Carla. A toda a nossa audiência, um excelente final de semana. E a gente continua acompanhando o conflito aqui no Observatório Militar da Praia Vermelha. Um ótimo final de semana a todos. O senhor também, bom trabalho. Obrigada.